Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um Culto da Visão. Continuando nesta série maravilhosa que Deus tem dado para que nós possamos ministrar até você. Estamos no ano 2013, que é o ano da plenitude de Deus sobre a vida do homem. Estamos falando de uma série intitulada Adoradores, homens que corresponderam a Deus. E nós estamos começando essa série falando sobre Sete, o adorador. O adorador que corresponde com a sua descendência. E hoje nós vamos dar continuidade a esse ensino que tem sido de grande valia para todos nós. Eu espero que você esteja aprendendo algo que seja edificante para o seu coração, para a sua vida. Vamos ler em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que nos diz assim: Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Hoje, nesta mensagem, nós iremos ver como Sete foi capaz de passar adiante a sua fé pela adoração ao Senhor. A sua forma de buscar a Deus influenciou seu filho, influenciou também a Enoque, a ponto que ele, Enoque, andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomara para si. Ele influenciou a Noé também, que foi capaz de atravessar o dilúvio. E esta adoração foi tão forte na sua vida que chegou a alcançar também a vida de Abraão, que foi depois de Noé, após o dilúvio. Nós vamos ver aqui como Sete é o progenitor de Abraão e como ele vem trazendo então essa influência positiva na vida de Abraão para que Abraão pudesse ser o pai da fé. Nós vamos ver que quando um adorador corresponde a Deus, ele é capaz de gerar fé naquele que será conhecido como o pai da fé. Vamos ler em 1 Crônicas, capítulo de número 1, versículos 1 ao 4, que nos diz assim: A descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Vamos agora ao versículo de número 24, que é a descendência de Sem. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Então você pode ver como diretamente Sete, ele tem uma influência. Sete, ele tem uma importância na vida de Abraão. Por quê? O único que escapara das águas do dilúvio foi Noé e a sua família. E Noé, ele era de uma linhagem direta da vida de Sete, aquele que começou a adorar ao Senhor pelo seu nome. E hoje nós vamos ver alguns tópicos importantes de como é que Noé, como é que Sete influenciou a vida de Abraão, ao ponto que Abraão crescera em fé para com Deus, no seu relacionamento especial que ele teve com Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sete deixou claro para Abraão que Deus fala, que Deus ouve e que Deus abençoa. Muitos e muitos anos depois, viria a nascer Abraão. Centenas de anos depois da vida de Sete. Mas Sete mostrou a sua linhagem, porque é uma costume muito bonita que existe entre os judeus, passar a história, passar conteúdos da história suas para as suas descendências. Assim que o judeu verdadeiro, autêntico, ele conhece as histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Eles vão conhecendo até o começo da linhagem de onde eles procedem. É algo muito importante para os judeus manter esse histórico na vida deles. E assim Sete ia passando adiante, porque lembre-se que Sete viveu até o tempo de Lameque, viveu até o tempo, ultrapassou o tempo de Enoque,
influenciando então a vida do pai de Noé, do avô de Noé. E claro que essa mensagem foi passada adiante para Noé e logo para Sem, e de Sem vem então todas as gerações até chegar a Abraão. E quando Abraão ele está ali na casa de seu pai, Deus se aparece a ele e fala com ele. E quando Deus aparece, é interessante quando nós lemos esse texto, porque simplesmente começa assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. É como se fosse algo muito comum, como se fosse algo muito normal, para que o Senhor viesse e se aparecesse. Hoje, essa maravilha de ter a presença, a manifestação e revelação de Deus na vida do ser humano já não é algo tão comum, não é verdade? Muitas pessoas já não creem na aparição do Senhor Jesus, dos seus anjos, de como Deus possa falar com nós, os homens. Nós nos taxamos tanto de pecadores e distantes de uma possibilidade de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a este nível deles se revelarem a nós numa magnitude tão linda, tão especial. Mas isto é possível, e o caminho que nos leva até aí é o caminho chamado adoração. E é claro, e é óbvio e evidente que Abraão, ele conhecia este caminho que Sete deixara através das gerações até chegar a ele. Olha, o meu pai Adão, ele tinha contato com Deus. Deus aparecia no jardim do Éden na virada do dia, às 6 horas da tarde. Deus estava lá para conversar com Adão e conversar com Eva. Eles tinham uma comunhão íntima com Deus. É claro que o pecado nos distancia deste relacionamento, mas eles chegaram a ter essa intimidade com Deus. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele fala, Deus, ele ouve e Deus abençoa. E quando Deus fala, ele ouve o que você tem a responder. E conforme a maneira que você corresponda ao que ele está falando com você, tenha certeza, ele vai abençoar a sua vida. E a bênção dele vai mudar radicalmente o teu futuro. A promessa de bênção dele sobre a tua vida vai mudar o histórico real do teu futuro, da tua vida. A nossa vida, ela realmente conta do momento em que nós ouvimos e correspondemos a Deus, daí para diante. Porque antes que nós ouçamos a voz de Deus, antes que nós reconhecemos a presença de Deus, nós somos vil pecadores, nós somos tal como qualquer outro ser humano, cheio de erros, cheio de fracassos, cheio de confusões na sua mente, na sua vida. Mas é quando Deus fala conosco que vem um novo despertar, que nasce em nós um novo desejo, uma nova missão de vida. Começa-se então a escrever-se uma real e verdadeira história no nosso coração. Quem não tem um relacionamento com Deus, quem não tem uma vida com Deus, não sabe o que Deus quer de si, não sabe o que Deus deseja da sua vida. E Sete passou esta ideia para Abraão através das gerações. Sete estava passando esta ideia dizendo: eu sou a resposta da oração da minha mãe. A minha mãe falou para Deus: Deus, Abel, seu irmão Caim o matou, eu perdi meus 2 filhos de uma vez só. Caim matou Abel, Abel morreu, eu perdi Abel. E Caim, por haver matado Abel, ele feriu os teus mandamentos, ele feriu, o pecado o manchou e ele se distanciou da nossa família. Deus, eu preciso que tu me des uma outra semente no lugar de Abel. E ela mostrou que Deus ainda ouvia e que Deus respondia e que Deus abençoava. E Sete era a resposta desta oração que a sua mãe fizera para com Deus. Abraão, Deus vai aparecer para você. Deus vai falar com você. Deus vai ouvir a tua voz. E mais importante, Deus irá te abençoar. Mas que certeza é esta tão grande, Sete, de ideologia que você passa que Deus iria abençoar Abraão. E esta ideia eu estou passando para você.
Por quê? Porque uma palavra revelada que Deus está me dando. Sete sabia que toda a sua descendência seria abençoada, porque ele era a semente posta no lugar de Abel. Dele proviria a semente que pisaria na cabeça da serpente. O Senhor Salvador do mundo viria através da descendência dele. Então é óbvio que Deus ia escolher alguém, e Abraão era o primogênito de Terá, que era filho de Naor, que era filho de Seruga, que era filho de Eu, que era filho de Peleg, que era filho de Heber, que era filho de Salá, que era filho de Arfaxade, e que era filho de Sem, filho de Noé, onde tudo começara de novo. E quando Deus começara tudo de novo, Deus ia marcar alguém da geração de Noé. Deus ia marcar alguém na vida, um dos filhos de Noé, para levar esta bênção. E Abraão foi o escolhido. Abraão, quando Deus apareceu para ele e falou com ele, ele viu que Deus falava, que Deus aparecia e que Deus ouvia, mas que Deus estava disposto em abençoar ele. Deus está disposto a abençoar você que é adorador. Agora a questão é, será que você está disposto em crer que Deus ainda aparece no dia de hoje? Será que você está disposto em crer que Deus ainda fala nos dias de hoje? Será que você está disposto em crer que Deus ouve e abençoa ainda nos dias de hoje? Ah, eu creio. Por isso eu corro atrás das profecias, por isso eu corro atrás dos profetas. Não, não é este manto que eu estou falando. Eu estou falando de um manto mais profundo. Que Deus fala, se revela, se manifesta e abençoa a você, quando você, como um adorador, mantém um relacionamento estreito e íntimo para com Ele. E esse relacionamento não precisa ter influência de ninguém mais, porque é um relacionamento de intimidade. Intimidade se leva entre duas pessoas. A minha intimidade com Deus não vai ser a sua intimidade comigo, nem a sua intimidade com o teu Deus. A intimidade de cada um de nós é uma intimidade particular que nós temos com Deus. E a forma em que Deus vai se revelar a cada um de nós na nossa particularidade, isso vai ser muito genuíno, vai ser muito autêntico, vai ser muito peculiar para cada um de nós. Quando Deus aparecer a Abraão e falou: Abraão, eu preciso que você faça uma coisa. Sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão não teve problemas em obedecer a Deus. Porque não foi depois que Deus falou isso e vai para a terra que eu te mostrarei, foi que Deus então fez a promessa para Abraão. Olha, você pode contar as estrelas, você vai ser, a sua descendência vai ser mais do que as estrelas. Pode contar os grãos de areia na praia, a sua descendência vai ser maior do que os grãos de areia que existem na praia. Abraão, eu vou fazer contigo uma nação forte, poderosa, Abraão. Abraão, não estou preocupado com a idade que você tem. Abraão, não estou preocupado se Sara é ou não é estéril. Abraão, estou preocupado em que você vai crer ou não no que eu estou falando com você. A questão é essa. Deus está falando conosco continuamente. Esta mensagem que eu estou entregando para você, você que está me ouvindo, além de você, muitas outras pessoas estão ouvindo essa mensagem. Mas alguns serão os que vão se distinguir por causa dessa mensagem. Sabe por quê? Porque alguns apenas serão aqueles que vão crer que Deus está verdadeiramente falando consigo, no sinal de adoração, dizendo: ei, aproxime-se mais de mim. Viva uma vida de maior intimidade comigo. Eu quero te levar a experimentar sonhos. Eu quero te levar a experimentar comigo momentos inesquecíveis. Mas é necessário que você creia que eu falo, que eu ouço e que eu abençoo. Imagine Deus aparecer para Abraão e falar tudo isso para Abraão e Abraão dizer, começar a questionar: mas quem és tu? Não, esse negócio não, olha, lá nós viemos de Ur dos Caldeus e com meu pai, e lá tinha um montão de ídolos lá tal, e agora eu vou crer em ti, tu que és um Deus que aparece somente a quem tu queres aparecer, és o Deus invisível para muitos. Abraão não apresenta esses inconvenientes.
Abraão apresenta um coração obediente diante de Deus. Deus tem multiforme maneiras de manifestar-se. E quem sou eu para julgar as maneiras que Deus se manifesta? Quem sou eu se Deus manda a gente fazer uma coisa de uma certa maneira e amanhã Ele manda a gente fazer uma coisa de outra maneira? Ué, mas a Bíblia nos diz que eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, agora o meio dele fazer as coisas muda. A quem Ele quer usar muda. Os métodos deles mudam. Todas as coisas, a única coisa imutável é Ele mesmo em sua essência. E se você não está disposto em acreditar, em crer em Deus para as coisas impossíveis, então você vai ficar nessa mesma linhagem dos outros filhos de Sem, dos outros filhos de Terá, dos outros filhos de toda essa geração aqui. Por quê? Eles não foram capazes de sair daquilo que era tradição, daquilo que era normalidade, daquilo que era o costume. Só porque você está acostumado a adorar a Deus de um jeito, porque você está acostumado a orar a Deus de um jeito, porque você está acostumado... Ei, todo mundo estava acostumado a fazer as coisas de um jeito, mas quando Sete veio e Sete teve o seu filho Enos, a Bíblia diz foi então, ele começou algo novo. A partir de então, começou-se a invocar o nome do Senhor pelo seu nome. Aleluia! Se você não quiser fazer algo diferente, você vai ser igual aos demais. Agora, se você for igual aos demais, não pense que você vai ter um resultado diferente que os demais têm. Todas as histórias de sucesso, de êxito que nós conhecemos, elas existem porque alguém decidiu fazer algo diferente. Alguém se atreveu. Ainda que em contra da incredulidade, ainda que em contra das circunstâncias, de toda a força contrária que estava contra essas pessoas. Eles foram capazes de crer que Deus é poderoso e que Deus podia fazer muito mais. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que Sete deixou claro a Abraão que Deus é capaz de dar semente, ainda quando não há mais esperança para fazer cumprir os seus propósitos na vida. Deus fez uma promessa para Abraão. Aí mesmo no capítulo 12, no versículo 7, vamos ler o que diz? Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e diz: a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A tua semente darei esta terra. Abraão tinha 75 anos de idade. Não tinha semente. Os anos de vida das pessoas haviam sido encurtados. Já estavam vivendo os homens 120 anos, 130. E Deus iria encurtar mais esses anos para que fosse até 70 e 80, conforme nós lemos no livro de Salmos. E o homem chamado Abraão tinha 75 anos de idade e ele recebe uma promessa de Deus: olha, está vendo aí onde você está pisando? Assim, eu vou dar este lugar à tua semente. E Abraão olha para a sua velhice, Abraão olha para a sua mulher estéril, mas ele é capaz de corresponder com fé, porque Sete passou fé para ele. Ele correspondeu com fé a este Deus. Ele creu que Deus era capaz de fazer isto. Por quê? A esperança não havia no natural. Sara, sua mulher, já estava idosa. Já havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela já não tinha mais possibilidade de gestação. Primeiro, ela era estéril. Segundo, já havia entrado na menopausa. Então, era 2 pontos contra uma promessa. Mas quando Deus tem um propósito, Ele não está preocupado com as circunstâncias. Ele não está preocupado com as evidências humanas. Ele vai e faz conforme o que ele quer e lhe apraz. E Abraão, ele creu em Deus. Ele creu nesse Deus que Sete anunciara às suas gerações.
porque Sete o anunciara para as suas gerações. Eu sou uma semente que Deus plantou na vida de meu pai Adão e Eva. Porque Deus tinha um propósito. E porque Caim matar Abel, o sonho, o propósito, o desejo de Deus não iria ser frustrado. Porque os planos de Deus não são frustrados jamais. E esta é uma lição grande. Adorador, você precisa entender isto. Os planos de Deus não são frustrados jamais. Quem se frustra é o adorador, que não quer acreditar no propósito de Deus. Quem se frustra são os homens, que querem viabilizar, por seus meios e métodos de conhecimento, o que Deus quer fazer. Mas Deus não se frustra. E os propósitos deles não são frustrados, se cumprem um por um. Se o homem chega a duvidar que Deus é capaz de fazer uma coisa, o problema é dele. Não vai fazer através dele, mas vai fazer através de outro homem. Mas que Deus vai fazer o que ele vai fazer, vai fazer. Ponto final. E Deus havia dado uma promessa para Adão e Eva. Lá naquele momento que eles pecaram diante de Deus. Vocês pecaram. Vocês vão perder privilégios aqui. Vocês não vão poder mais habitar aqui no Jardim do Éden. Vocês perderam muita coisa neste relacionamento que vocês tinham comigo. Mas tem uma coisa. Eu vou dar aqui para vocês o meu propósito para vocês. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Nem tudo está perdido. Eu vou dar uma outra semente. Deus, de alguma forma, de alguma maneira, eu sei que tu vais operar, eu sei que tu vais fazer alguma coisa por nós, ó Deus. Cientificamente nós não vemos resultados, nós não vemos saída. Quando a gente olha matematicamente, a gente não vê resultados, a gente não vê saída. Mas eu estou disposto a acreditar em Ti, ó Deus. Quantas vezes você é deparado para confrontar-se contra a ciência na sua vida? Deus faz uma promessa para você e cientificamente é como impossível daquela promessa se cumprir na sua vida. Deus declara um propósito para o seu coração e matematicamente é impossível você realizar aquele propósito. Eu tenho algumas promessas de Deus na minha vida que eu olho na ciência e olho na matemática e às vezes impossíveis de acontecerem, cientificamente e matematicamente. Como é que eu, no meu tempo de vida, vou estabelecer este ministério que Deus tem falado, que Ele vai estabelecer através da minha vida? Na pouca influência que eu tenho, nas minhas limitações que eu tenho. Deus tem me prometido que vai me colocar na televisão. E nós estamos em várias televisões através desse programa, através desse culto da visão. Mas eu sei que Deus quer nos colocar em canais de televisão aberta e a cabo também. E a gente, quando vai olhar essas promessas, matematicamente, a gente diz, eu não sei como. Porque eles cobram para a gente ter um programa, eu não ganho um mês todo. Eu não ganho um meio ano todo ou um ano todo. Como é que essa promessa vai ser cumprida? 7 deixa bem claro para Abraão. Abraão, quando Deus quer cumprir uma promessa, Deus ele vai viabilizar o meio dessa promessa se cumprir. Deus ele vai dar a semente para você, para fazer esta promessa se cumprir. E é muito importante você entender isso. Hoje nós vivemos em um mundo da agilidade, da rapidez. Nós vivemos no mundo onde nós queremos tudo muito mais rápido, mais ligeiro na nossa vida. Esquentar comida em fogão a lenha, brincadeira. Só para acender uma lenha é uma coisa muito difícil. É mais catar lenha, é outra mais difícil. Esperar que aquele fogo fique na brasa, ao ponto para a gente colocar a panela, é muito difícil.
Esquentar comida numa panela de barro é muito difícil. É gostoso, é muito mais gostoso, mas é muito mais trabalhoso. E hoje nós vivemos numa sociedade onde a gente compra alguma coisa que é só colocar um pouquinho de água, colocar no micro-ondas, 2, 3 minutos, já está pronto. A nossa refeição está aí, feita. Porque a gente gosta tudo rápido. E por causa da sociedade que nós vivemos, nós queremos que Deus agilize, que Deus atue para conosco assim também. Deus, tu fizeste uma promessa para mim, que tu és me dar esta terra que eu estou pisando, hein? Tu fizeste uma promessa para mim, que tu abençoar a minha vida, que tu és abençoar isto e aquilo, tal. Mas é importante você entender isto. O método que Deus trabalha, a maneira que Ele viabiliza. E Deus, Ele trabalha com sementes. Eu vou dar essa terra aqui, mas é para a tua semente. Você vai ter uma semente, e essa semente vai dar outras sementezinhas quando ela crescer. E aquelas outras sementezinhas vão dar outras sementes mais quando eles crescerem. E essas sementes vão se multiplicando, até o ponto que eles vão ser uma nação forte. E quando eles forem uma nação forte, eles vão estar vivendo numa escravidão em outro país. Mas naquele outro país, o rei daquele país vai notar que essa semente hoje não é uma semente, é uma nação forte. E que na verdade, essa semente, ela traz algum tipo de medo, de temor, que ela vá tomar conta da situação, vá se apoderar das situações da vida. E daí Deus provê uma maneira para que essa semente saia da escravidão, porque já é uma nação forte. E porque ela é forte, ela vai cruzar o deserto por 40 anos. Ainda que morrendo todos os que dela saíram, porque ela é forte, essa semente vai se multiplicar no deserto. Saíram 500 mil e vão chegar em mais de 3 milhões na terra da promessa. E quando chega na terra da promessa, o povo sonha em ouvir que eu estive com vocês por 40 anos no deserto, o povo vai se atemorizar. Os muros de Jericó vão cair, as coisas vão acontecer. Vocês vão possuir, a tua semente vai possuir essa terra. Mas é um processo, é um processo. E Deus trabalha com processos na nossa vida. Deus, Ele tem maneiras especiais para fazer as coisas por nós. Essa terra aqui, onde Abraão está, era uma terra sofrida. Abraão passa fome nela 2 vezes. 2 vezes vem fome sobre essa terra, no tempo de vida de Abraão. Depois, no tempo de vida de Isaac, também tem fome nessa mesma terra. Sendo que, nesse tempo, já Deus proíbe a Isaac de descer para o Egito, como fizeram seu pai. Então era uma terra carente, era uma terra que necessitava de trabalho. E Deus trabalha com a semente, com a geração, com os descendentes de Abraão e o leva a serem cativos lá no Egito. Para quê? Para enquanto eles estavam de cativos no Egito, Deus levantou um povo para que trabalhara a terra de Canaã, para que se tornara uma terra frutífera. E aí, quando está uma terra frutífera, ela passa a ser uma terra que emana o quê? Leite e mel. Emana leite e mel. Leite e mel. Leite e mel, irmão, não sai do deserto, não. Leite e mel, irmão, não sai da sequidão. Leite e mel sai de onde tem pastagem, de onde tem árvores frutíferas. Como assim? Porque o leite, ele vem da vaca, ou vem da cabra. E para que venham animais, tem que ter boa pastagem para que os animais possam comer suas pastagens. O mel, irmão, ele vem da abelha. E a abelha precisa das lindas flores para chegar ali, pegar os pólens, e daí começar a fazer nas suas colmeias o seu mel. Deus tinha que trabalhar aquela terra para ele. Quando o povo foi para conquistar a terra, era uma terra que as uvas eram imensas, as maçãs, as frutas eram tremendamente enormes. Grande, linda, maravilhosa, do agrado do próprio Deus. Mas tudo foi um processo. Se você é incapaz de acreditar no processo de Deus na sua vida,
Você não vai acreditar que o que você é uma semente. E o que Deus está te dando é uma promessa para a sua semente. E se você não for capaz de acreditar nessa semente, você não vai ver o resultado do que Deus vai fazer na sua vida. Terceiro, Sete deixou um ensino que depois de Adão, todos fomos feitos semelhança do homem em pecado. Por isso haverá erros, mas Deus sempre terá um caminho de volta para ele. Abraão, tá tudo bem, você vai errar. E Abraão errou. Abraão errou. Pelo menos existem duas classes de erros que ele comete muito forte. Uma é quando ele desce ao Egito. As duas vezes que ele desce ao Egito. Quando ele desce ao Egito, quando ele vai com Abimeleque, as duas vezes ele diz o quê? Que a sua mulher era sua irmã. E hoje os teólogos ensinam que é uma verdade. É que ela era sua meia-irmã. É. Mas essa história de meia-irmã é a mesma coisa de uma meia-verdade. E uma meia-verdade não deixa de ser uma mentira inteira. Aleluia. Uma meia-verdade é uma mentira completa. E Abraão mentiu quando ele desceu, em Gênesis capítulo 12, de 4 ao 20. Ele mente diante do rei do Egito, porque ele diz, olha, Sara, tu é muito bonita, Sara, tu é linda, tu é lindona, Sara. E olha que Sara já tinha lá os seus 70 e poucos, 70 anos. Ele mente. E é verdade, ela era linda, porque o rei do Egito olhou para ela, o faraó olhou para ela e disse, eu quero essa mulher para mim. Mas antes que ele a tomara como mulher, Deus foi e castigou a ele, perturbou ele nos seus sonhos e tudo, mostrando para ele, não toque nesta mulher, que esta mulher tem dono. Eita, meu Deus. O adorador, Deus faz assim. Esta mulher não pode ser contaminada, porque essa mulher ela vai levar a semente dentro dela. A semente tem que ser uma semente cultiva. Hoje, nós estamos à procura dessa semente cultiva. Porque muitos entram na mentira. E quando ele cai na mentira, e Faraó diz para ele, o que você fez comigo? O que você fez comigo? O Senhor feriu, porém, o Senhor a casa de Faraó, e com grandes pragas por causa de Sarai, a mulher de Abraão. O que você fez comigo, Abraão? Essa mulher é tua, não é tua irmã não, é tua mulher. E o que você fez comigo? Você fez que eu tomasse essa mulher para mim. E agora, olha a praga que eu estou vivendo, olha a situação que eu me encontro. Abraão, é uma situação caótica, é uma situação horrível. Por quê? Porque você trouxe uma mentira para mim. O que você tem a dizer agora, Abraão? É verdade, eu menti. Eu menti mesmo. Ela é minha mulher. Sabe de uma coisa? Quando você cometer erros e pecados, Deus sempre vai ter um caminho de volta para ele. Deus tem um caminho de volta para você. Você não precisa viver nesta mentira. Saia dela. Saia desta mentira. Sabe que essa é a coisa que, meu Deus do céu, eu vejo que o inimigo mais utiliza dentro da liderança da igreja. Somos incapazes de responder com a verdade total e absoluta. Quando nos perguntam, evitamos dizer a verdade completa ou mentimos dizendo uma inverdade. Ou como dizem outros, eu não menti, eu apenas inventei. Isso é tudo a mesma coisa. E a obra do Senhor tem sofrido prejuízo por causa da mentira. Da mentira daqueles que se denominam adoradores. É hora de eu e de você nos conscientizar e falarmos diante de Deus, Deus, tá bom, vamos tomar uma outra decisão, vamos tomar um outro porte, vamos tomar um outro estilo de vida, vamos andar na verdade. O outro erro que ele cometeu foi levar Ló com ele. Deus falou, sai da tua parentela, da casa do teu pai, da tua terra, sai, deixa tudo. Lá vai ele levando o sobrinho dele, bonitinho. Enquanto ele teve o sobrinho dele, ele teve problemas. Até o momento que houve contendas entre os pastores dele e os pastores do sobrinho dele. E
quando chega nesse momento se contenda lá em Gênesis capítulo 13, versículos 8 ao 11. Então, finalmente, Abraão disse, sabe o que? Escolhe, qual lugar você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu já reconheci e eu errei em te trazer comigo. Mas eu quero consertar esse meu erro. Porque Sete passou para a nossa descendência. E quando a gente erra, Deus tem um caminho de volta para nós. E eu quero finalizar falando o último ponto, que é o quarto ponto. Que Sete deixa para Abraão, para toda a sua descendência, uma lição de vida. Que lição de vida é essa? Quando você pecar, não se esconda como fez o meu pai Adão, pois Deus já tem vestes de cordeiro preparadas para você. Quando você pecar, não se esconda como fez o meu pai Adão, porque Deus já tem vestes de cordeiro preparado para você. Deus sabia o quão humano era Adão. E que Adão, por ser humano e ter o livre-arbítrio, ele estaria suscetível ao pecado. Não é que Deus fez o homem para pecar, mas Deus fez o homem com a capacidade de pecar. Quando o homem optara pelo pecado, que era a desobediência, Deus já tinha o remédio para ele. Deus já tinha uma roupa nova preparada para ele. Deus tem um caminho de volta para você, adorador. Não se sucumba neste pecado. O que eu fiz feriu o coração de Deus, o que eu fiz foi uma coisa horrível, a igreja ficou sabendo e foi um estouro, foi um bafafá. Não importa o tamanho e o que ocasionou o seu pecado. Deus já tem vestes de cordeiro preparado para você. A outra lição que ele deixou é: não se desculpe diante de Deus, como fez o meu irmão Caim. Não se iluda. Busque o caminho do arrependimento. Domine o seu pecado. O pecado que te assedia. Não se iluda. Quando ele estava naquele caminho, depois de haver oferecido o sacrifício, viu que Deus recebeu a oferta de Abel e a dele não. Veio um entristecimento no semblante dele e Deus falou para ele: ei, Caim, o que é isso? O que você está pensando, Caim? Olha, Caim, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Caim? Você aí pode escolher agora, Caim. Escolha o caminho do arrependimento. Você realmente não ofereceu o que você poderia ter oferecido, que era o melhor. Vai por esse caminho. Se você não for pelo caminho do arrependimento, você vai pelo caminho do remordimento, que é o caminho do pecado. Eis o pecado jaz à tua porta. Se você ceder, ele vai ter domínio sobre você. Caim nunca mais dominou a sua vida. Ele viu o resto dos seus anos e viu a sua descendência serem dominadas pelo pecado. O pecado ele não vem para ficar encostado na sua vida. O pecado ele não vem para dar uma voltinha na sua vida, para tirar férias. Não. O pecado, quando ele entra para dominar a sua vida. Cabe a você decidir hoje. Sabe o que? Eu não vou criar uma desculpa diante de Deus. Eu vou seguir o caminho do arrependimento. Não serei dominado pelo pecado. A outra lição que ele deixou é: faça algo em sua vida que marque não somente os teus filhos, mas as gerações futuras. Ei, faça algo como eu fiz. Até os meus tempos, todo mundo adorava a Deus desta maneira. Mas quando eu cheguei e Deus me deu meu filho, eu marquei a minha geração. Eu vou invocar a Deus pelo próprio nome dele, o nome de Senhor Jeová. Faça alguma coisa que marque a sua geração. Deus está procurando adoradores que sejam capazes de marcar a sua geração, de fazer algo distinto, diferente, para que todos possam ver que Deus é possível. Ele nos ensinou, por último, que a perfeita adoração inclui
o curvar-se diante de Deus e aceitar a sua vontade. Segundo, obedecer sem questionar. Prostrar-se dando reverência, acatando a ordem dada. Rebaixar-se diante daquele que é o grande eu sou o que sou. Abrão, teu nome significa pai da altura, mas você precisa se humilhar diante do Pai da eternidade, porque é Pai para sempre. Você é pai de multidões. De Abrão, você foi para Abraão, mas eu sou pai de todos os seres reais. Humilha-te, porque aí está a verdadeira adoração. Deus quer levantar verdadeiros adoradores neste calhau. Deus quer levantar verdadeiros adoradores nesta dimensão, que sejam dispostos a encolher-se em temor e com temor, para que Deus possa crescer na situação da sua vida, para que Deus possa aparecer como a luz formosa, a luz da aurora, a luz do amanhecer. Vamos orar? Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço neste momento por esta palavra que tu tens dado aos teus filhos, mais uma semana, Senhor, de edificação. E quanto temos podido aprender de que 7 nos deixa como marcas para a vida de um adorador. Precisamos influenciar, precisamos fazer a diferença, mas isso tudo se faz quando nós invocamos e adoramos o teu nome por quem tu és, e deixamos tudo que nós somos de lado para crer na essência da tua existência e viver dentro dessa essência, cheio de fé e coragem para triunfos e vitórias que são alcançadas pelo poder do nosso Deus. Amém. Muito obrigado por haver estado conosco. Nós te esperamos semana que vem, onde nós vamos ter mais palavras de Deus e mais bênção de Deus. Lembre-se, o adorador corresponde a Deus. E neste ano, Deus quer que o adorador viva a plenitude dele sobre a sua vida. Deus te abençoe.